Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, uma atualização rápida do preço, passando aí a nossa opinião e o que podemos esperar para os próximos dias, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Hoje nós também vamos abordar dois temas. O primeiro é a infeliz correlação do Bitcoin com o S&P 500. Vamos mostrar para vocês o que aconteceu ontem quando o S&P abriu. Vou falar um pouco da armadilha que a gente teve abaixo dos 6.600 e quais são as perspectivas para agora, tá? Então vamos começar aqui com uma análise no 4 horas, para mostrar para vocês que o Bitcoin ele ainda continua aqui em tendência de alta no 4 horas, tá? O Bitcoin ainda não perdeu a nossa nuvem de Shimoku aqui, as médias ainda estão verdes, a gente ainda tem bastante suporte aqui. Eu realmente acredito que se a gente perder essa região e fechar candles abaixo dos 6.550, vai ser extremamente negativo para o preço, tá? Então, eu diria que o Bitcoin está num momento de decisão, tá? A gente precisa definir qual vai ser a tendência aí nas próximas semanas, e para mim está muito claro que se a gente perder os 6.550, nós podemos ter problemas sérios. Em compensação, se o preço continuar nesse pullback assim e conseguir romper algumas zonas importantes que a gente vai ver aí no curto prazo, nós sim podemos ter uma boa probabilidade do preço e testar resistências acima, ok? Então, no 4 horas eu acho que as nossas probabilidades estão bem parecidas com quando a gente estava aqui. Os tempos gráficos menores vão estar apontando para baixo, mas a gente ainda tem muito suporte no 4 horas e não há volume para confirmar uma reversão no 4 horas ainda. Mas se fechar um candle aqui com muito volume, abaixo dos 6.550, é um péssimo sinal para o Bitcoin, tá? E por que, investidores? Porque isso pode acontecer. Porque o Bitcoin, ele infelizmente está muito correlacionado com o S&P, tá bom? Ontem eu estava acompanhando a abertura do S&P, dos futuros do S&P, e o Bitcoin, para vocês verem o que aconteceu. Olha só, aqui foi a abertura, tá? Tá vendo lá embaixo, ó, 9 de abril, e já passa para 12, então, a abertura foi exatamente nesse candle aqui. E a gente teve justamente um stop loss hunt, né? Bom pra gente ver que o nosso mercado não é o único que é manipulado. Todos os mercados têm essa manipulação e tem as instituições tirando vantagem para cima dos sardinhas. Então a gente tem o preço rompendo os topos, fingindo que vai para a lua e depois devolvendo tudo aqui às 7 horas, tá bom? E foi exatamente o que o Bitcoin fez, tá? Se a gente olhar aqui nas 7 horas, o Bitcoin tentou subir e devolveu direto, tá bom? O S&P desde aquele topo lá no dump, ele chegou a cair quase 4% e o Bitcoin caiu mais, né? Sabemos, o Bitcoin é mais volátil que o S&P, ok? O problema foi que quando a gente começou a cair aqui no Bitcoin, a gente até estava bem correlacionado com o S&P, tinha caído só 4%. Porém, o S&P consolidou e simplesmente o Bitcoin continuou caindo para fazer uma queda aí de mais de 8%, tá? Então, indiscutivelmente, isso é muito ruim para o Bitcoin, essa correlação com o S&P, porque nós sabemos que agora os mercados estão em recessão e há uma grande probabilidade, sim, do S&P acabar fazendo aqui caindo, pelo menos para testar esse suporte em 2.500, e isso pode impactar de maneira direta o Bitcoin. Então, toda análise técnica que a gente faz, toda análise de sentimento, ela pode ser contrariada simplesmente porque o S&P está em tendência de baixa e pode continuar caindo, né? Isso é um pouco frustrante, mas faz parte. Isso é um comportamento atípico do Bitcoin e a gente tem que se adaptar a esses comportamentos. Quem diria que todo dia eu teria que avaliar também o gráfico do S&P para tirar as minhas conclusões e as minhas decisões do Bitcoin. Acontece, o mercado é dinâmico, a gente tem que se adaptar. Então, investidores, atenção a essa correlação, tá? E atenção aqui no curto prazo, alguns pontos importantes que a gente precisa superar. Antes de falar desses pontos, eu quero explicar para vocês por que ontem uma entrada na região dos 7 mil dólares até os 6.900, que a gente falou, não era uma entrada inteligente, tá? Pelo menos pela estratégia que eu vou passar aqui para vocês. Lembra que a gente falou com vocês que o ideal era a gente ver o Bitcoin fazendo um padrão de continuação, uma bandeira ou uma bullish falling wedge, que tipicamente rompe para cima? Então, investidores, a gente queria ver esse padrão. Por quê? Porque esses são padrões que tipicamente vão
como o próprio nome já diz, né, vão ter uma continuação da tendência. Quando a gente começa a cair num padrão assim, a gente tem que ficar esperto e não pode entrar somente porque é uma retração ou porque é um ponto de suporte, tá bom? Quando o mercado tá apontando para baixo, você não quer pegar a faca caindo só por causa de o 0,5 de Fibonacci ou porque tem um ponto de controle aqui. Não, a gente precisa ver força do outro lado. E claramente aqui, desde essa região aqui, quando a gente parou um pouquinho abaixo dos 7 mil dólares, a gente só viu o mercado despencando, tá? Então, quando a gente tem o mercado caindo sem fazer um padrão de continuação, é tipicamente algo que a gente não quer entrar, tá? Isso me salvou de entrar em posições de long nessa queda que seriam estopadas, né? Claramente. Então, nesse momento aqui, o que aconteceu? A gente teve muita venda, a gente conseguiu passar dos 6.600 e, sem dúvidas, muitas pessoas foram estopadas e liquidadas aqui, tá bom? Foram, se eu não me engano, 18 milhões em liquidação nesse candlezinho aqui, no 1 hora, tá? Então, investidores, realmente, a gente pode ter feito uma armadilha aqui e voltar a subir. Porém, nesse momento, como que tá a nossa subida? A nossa subida tá em um padrão de continuação da queda. Pode ser uma bandeira, pode ser uma bearish rising wedge, você decide. O importante é realmente a gente conseguir romper essa região e romper esse padrão para cima, tá? Porque lembrem-se, é uma probabilidade, porém nem sempre esse padrão ele vai se concretizar, é uma probabilidade, então ele pode romper para cima. E o que eu tô de olho aqui é entre os 6.950 e os 6.900, tá? É uma região importante, é a região de ponto de controle. Se o Bitcoin conseguir se manter aqui, vai ser realmente algo que vai me demonstrar força no preço, tá bom? Em compensação, eu quero ver o preço acima dessa região dos 6.700, dos 6.600, 6.550 nem se fala, tá? No curto prazo aqui, essas regiões dos 6.800, muito importante, 6.700 também, e o fundo que a gente deixou. Beleza, investidores? Deu para entender aí? Então, muita atenção ao Bitcoin, atenção também no S&P, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouquinho mais rápida. Pode deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.